Olá mais uma vez, Marcelo Munduruku. Nesse vídeo aqui eu venho trazer para nós as ferramentas utilizadas pelo povo indígena. Agora não vou reportar apenas ao povo Munduruku ou uma região específica, mas de maneira mais ampla, né? Trazer uma reflexão das ferramentas utilizadas para que as ferramentas de resistência que tivemos até nesse período, por que nosso povo chegou até aqui, por que até os indígenas chegaram nesse momento. Durante mais de 500 anos a gente tem essa resistência de estar aqui nos identificando como indígena. Bem, todo mundo sabe da história do Brasil, a história da ocupação desse território nacional, né? Desde a história da ilha de Veracruz, Terra Santa Cruz, a ideia do pau-brasil para receber esse nome, né? Como é que os indígenas foram atingidos de forma negativa, né? Como preguiçosos porque não queriam fazer o trabalho para os não indígenas, e o processo de escravidão e de perseguição, e até chegar ao ponto de ocuparem todo o território e nós isolar em algumas ilhas de terra indígena que é conhecido hoje. E eu vou trazer esse pensamento, procurar trazer esse pensamento desde a minha época que eu comecei a frequentar a escola. Meu nome é Marcelo Manhuari Munduruku, como sempre a gente tem falado aqui no grupo. Eu sou de origem do povo Munduruku, do estado do Pará, Alto Tapajós, município hoje conhecido de Borba, né? Olha, Jacareacanga, município de Jacareacanga, terra indígena Munduruku. Fica a imagem do rio Tapajós, em frente à boca do rio Juruena, na ponta do Mato Grosso, Pará e Amazonas, né? Bem mesmo naquela ponta ali. E quando eu entrei na escola, eu pude perceber que aquele momento de eu ter direito a entrar numa escola, porque até então não se tinha a ideia de que o indígena podia frequentar uma escola. Eu pude perceber na década de 1987, 89, 90, 91, 92, nesse período aí, que eu lembro, eu percebi que era muito estranho, né, exótico ter um índio na sala de aula. Isso principalmente na cidade, né, que meu pai me tirou da cidade, da aldeia, para ir para a cidade estudar, porque lá onde eu tinha não tinha escola. E ele me deu essa oportunidade. Então nesse período eu pude perceber que existia uma política de atendimento às comunidades indígenas a partir da Constituição de 88, que o indígena tinha direito a ter uma escola, a ter uma educação. E pude perceber também que esse movimento trouxe um movimento de enfrentamento em Brasília, enfrentamento de manifestações, percebi que isso era uma ferramenta. Eu achava muito estranho as pessoas terem que atirar nas outras, né, brigando, e a televisão colocava isso pra gente como o indígena fosse o provocador da confusão. E no decorrer do processo da formação a gente foi entendendo que não era exatamente isso, né? E ali naquele momento a gente percebeu que sair da aldeia e ir até Brasília, brigar por esses direitos, brigar pelo ter direito à educação, à saúde e tudo mais, se tornou uma ferramenta muito poderosa, onde se cresceu o etnocentrismo, onde se cresceu o sentido de pertencimento mesmo. Eu pertenço ao povo porque tenho uma língua e tudo mais. E todo mundo tinha uma luta em comum, e se formou aquelas alianças entre os povos e foram para a luta, procurar espaço de diálogo, um espaço de conversa, um espaço de negociação da nossa existência, de nosso modo de vida. Então ali eu via uma ferramenta, hoje a gente vê isso como uma ferramenta. Em seguida, né, passamos pelo processo da criação da FUNAI, e assim por diante começaram a usar associações indígenas e também, né, as articulações políticas de você sair da sua comunidade, até por uma questão de não saber trabalhar com a documentação, ir até determinado lugar, nas capitais dos estados, ou até mesmo em Brasília, conversar com as lideranças políticas e se ter resultado para a sua comunidade, para a sua terra indígena, para a sua região, os bens daquilo que se buscava. Funcionou. Com o tempo, com a criação das escolas, com o decorrer de muito tempo, com a criação dos cursos de saúde, de educação, né, se perceberam que não bastava mais ir lá,
mas sim levar documentos prontos, documentos elaborados, documentos trabalhados a partir das bases da comunidade e levar através de uma instituição, de uma associação que tivesse uma representação jurídica. Pegava isso e se levava até onde se queria se conseguir os direitos. Funcionou. Só que no decorrer do tempo isso já foi desfalcando, por causa que a representação de pessoa física já não tinha muito peso e precisava de uma representação jurídica. Então entrou-se as associações, entrou-se os grupos, as grandes organizações regionais. Aí eu acredito que é aí que surgiu a COIAB, entre outras organizações que hoje fazem parte de toda essa articulação política. Hoje temos várias instituições que vêm fortalecer o movimento indígena para se conseguir os benefícios para as comunidades, garantir os direitos, né, a ter o direito. Então tudo isso facilitou. E no decorrer do tempo, né, começamos a ter esse espaço de escolas para preparar nosso jovem para continuar esse diálogo, digamos assim, essa briga, né? Essa busca de direitos e a garantia de deveres e direitos para nossas comunidades. Levamos nossos jovens, na qual a gente fez parte desse processo de educar o nosso jovem para defender nosso território, defender nossa aldeia, defender a nossa identidade, defender tudo aquilo que nos representa. E quando chegamos nisso, percebemos que precisamos ir muito além do ensino fundamental, precisamos muito mais além do ensino médio. E hoje já adentramos na faculdade, hoje temos uma formação do não indígena para que a gente pudesse ter essa representatividade, mas somente isso já não surtia mais efeito, porque precisávamos de organizações que pudessem nos representar. E quanto mais específico fosse essas instituições, melhor a gente poderia estar tendo resultado. E continuamos nisso. Né? As organizações indígenas que elaboram, organizam, monitoram e acompanham todo esse processo de luta, de articulação, de viagens a Brasília, a capitais dos estados para buscar esses direitos, são as organizações indígenas, associações, cooperativas, instituições que estão do movimento indígena. E está funcionando. Mas chegou um tempo, né, que mesmo que fizesse todo esse movimento, nós não estávamos sendo mais atendidos. Não estamos sendo atendidos, não era mais atendido presidente de associação, não era atendido mais presidente de instituições que mesmo estando em coletivo regionais, né, até de regiões do Cerrado, regiões amazônicas, regiões do Pantaneiro, região dos biomas do Brasil, os indígenas desses biomas não estavam sendo atendidos. O que nós poderíamos estar fazendo? Ficou uma pergunta muito grande no ar, e aí se caiu a ficha por uma situação que creio que os indígenas até hoje está se pensando por que nós buscamos essas ferramentas. E a ferramenta da qual me refiro se chama a política partidária. Infelizmente temos que adentrar nessas ferramentas, porque somente a partir dessas articulações políticas, da criação de bancadas, da bancada do COCAIU, que hoje está no Congresso Nacional, temos um resultado, né, daquilo que se esperava durante muito tempo desses movimentos. Somente a partir de eleger nossos candidatos indígenas, como eu falei antes, de eleger nosso deputado, eleger nossos vereadores, eleger os nossos senadores, e se preferência fosse indígena, e ter alguém nas pastas de instituições que viessem atender as comunidades, poderíamos ter esse resultado que muito tempo se esperava. E se conseguiu isso com a criação de ter indígena envolvido no sistema partidário, político partidário no nosso país. Somente a partir daí a gente tem esse espaço hoje. E é por isso que a gente traz esse pensamento de quais ferramentas nós temos que estar a todo momento adequando. Vai chegar um momento em que a política partidária já não vai ser mais suficiente. Nós temos que estar nos aperfeiçoando, não podemos ficar parado com ferramentas que não funcionam mais para atender a nossa comunidade, porque nós vamos só se desgastar, nós vamos sempre ficar, às vezes, criticando as pessoas que querem uma nova metodologia de busca de soluções para nossas comunidades, e a não deixar o etnocentrismo tomar conta de nós, ou o nosso egocentrismo também, mas que sejamos versáteis nas nossas atividades, que sejamos resilientes com as ferramentas que vêm para contribuir com cada comunidade, com cada povo. Existem comunidades que estão
com períodos menores de contato, outros com períodos maiores de contato. Então cada realidade requer um tipo de política, né? Cada comunidade requer um tipo de atendimento político, de entendimento do que é política. Hoje, praticamente nada se consegue senão pela política. Política orçamentária, política social, política indigenista. Tudo hoje se torna política, até porque, segundo a antropologia, o ser humano é por natureza um ser político. E a política ela está em todos os segmentos que a gente pensar. Que aquele que não falar que não é político é porque daí não tem realmente o conceito de que é. Precisa dilatar mais a ideia sobre o que é realmente política hoje. O ato de você não ir numa festa, o ato de você não participar de uma reunião, o ato de você participar de uma reunião, o ato de você estar lá na reunião, mas não falar nada, isso é um ato político também. Querendo ou não, nós somos por natureza um ser político, independente de qual povo ou etnia seja. Né? O que cabe a nós é ter esse entendimento. E é por isso que algumas pessoas falam que os indígenas são analfabetos políticos porque não entendem ou até tem dificuldade em entender esse processo, por causa que ele entende que a forma organizacional de uma comunidade não seria um ato político, porque associar a política como um período da eleição, período de pedido de voto, isso é apenas uma parte da política partidária que vivemos nessa democracia. Então, pessoal, eu penso que nosso entendimento sobre política a gente tem que temos que aprofundar um pouco mais, né, abrir mais a mente para essas novas ferramentas que estão aí, a ferramenta da tecnologia, a ferramenta da política e a ferramenta de como lidar com essas mudanças repentinas na nossa vivência. Porque dentro da comunidade podemos seguir assim, usar nossas políticas tradicionais, políticas de convivências, mas se nós quisermos, né, ser beneficiado por coisas que vêm do governo ou de instituições ligadas ao governo, infelizmente nós temos que seguir essa outra. Né, que muitas vezes vai totalmente de encontro aos princípios culturais que a gente aprendeu desde a infância, que nossos avós nos ensinaram, que nossos bisavós aprendiam no passado. Né? Então temos que entender isso. Entendemos também que o movimento indígena é um movimento apartidário. E o movimento apartidário tem sua força, porém é limitado. Né? Por isso que quando se chegava até as organizações indígenas com todo aquele processo de decisórios, de protocolo de consulta internamente, se chegavam com a proposta em Brasília, eles não eram recebidos, por causa que não fazia parte desse entendimento de como funcionava a política. Hoje, temos instituições regionais, estaduais, que podem ter essa representação jurídica, que pode ajudar cada comunidade, sim. Mas que para isso nós temos que entender como isso funciona, de que maneira funciona. Em que momento funciona? Não pode ser muito rápido, mas também não pode ser muito devagar. Temos que entender tudo isso. Todo sistema político que existe hoje não está livre de ser corrompido mais cedo ou mais tarde. Todos os sistemas há um espaço de corrompimento, de rompimento de regras, de quebra de exceções. Então, por isso que a gente fala, o ser humano, independente de se etnia ou não, ele é por natureza um ser político. Por causa que é assim a natureza da humanidade, independente de qual povo pertence ou etnia. No mundo é assim. Então, abramos a nossa mente para os novos meios de comunicação, os novos meios tecnológicos, as novas metodologias, as nossas ferramentas de busca de direitos, né, para que nós não ficamos, né, presos a um sistema arcaico que não funciona mais, infelizmente. Nossos sistemas, durante milhões de anos, mil anos, ele funcionou, mas funciona internamente para nós. Isso é muito bom, isso é muito saudável, isso é muito gratificante, porque isso nos identifica. Mas, porém, vivemos numa sociedade, num país que tem uma política própria, uma política que nós não tínhamos participação direta até nesse processo de transformar ela no que está hoje. E por isso que é necessário que nós, indígenas, sejamos resilientes com essas situações, com essas mudanças que estão acontecendo. Ou fizemos isso, ou vamos sofrer duramente as consequências de não fazer parte de todo esse processo que muitas vezes acabam prejudicando a gente, dependendo do que a gente buscar entender ou não. Pessoal, mas era isso, eu trazer hoje para nós. Eu espero que isso não tenha prejudicado alguém, né? Que essa busca de esclarecimento que a gente traz aqui
é para entender como é que isso está acontecendo hoje, porque existem muitas polêmicas nos grupos de WhatsApp, tem muitas polêmicas em grupos de debate, porque muitos ainda aderem políticas antigas, outras mais antigas, outras mais recentes, outras que ainda vão acontecer, outras que ainda estão sendo estudadas se funciona mesmo ou não. Mas era isso. Se você assistiu esse vídeo, beleza, até aqui, curte o nosso vídeo, compartilha com seus amigos, de repente a gente consiga também melhorar o nosso entendimento sobre o universo político que a gente vive hoje. Mas era isso, valeu!